Olá, chegamos à nossa última aula da disciplina Introdução à Comunicação Social. A gente vai falar nessa aula sobre conceitos emergentes na área de comunicação. A gente vai começar falando de narrativa transmídia, que é um termo cunhado por Henry Jenks no livro A Cultura da Convergência. Para ilustrar melhor quando a gente fala de narrativa transmídia, vamos olhar esse esquema aqui, que tem um filme, um livro e um game. São conteúdos independentes e uma pessoa pode só assistir ao filme, só ler o livro ou jogar um game. Esses conteúdos, então, são independentes, funcionam isoladamente, mas quando eles também são complementares. E quando uma pessoa lê o livro, assiste ao filme e joga o game, tudo, o complexo midiático, ele é muito maior, a experiência da pessoa vai ser muito maior. Então, lembrando que esses conteúdos, isoladamente, eles funcionam, mas todos juntos, a experiência dessa pessoa vai ser muito melhor. O corpo de cada história, então, em cada mídia, ele deve ser satisfatório individualmente, mas o prazer de fruição, o prazer de consumo de todo esse material, quando eu consumo todo esse conteúdo, é muito maior do que um em particular. E pensando sobre o acesso inicial, ou seja, você tem o livro, o filme e o game, eu posso começar por qualquer um desses conteúdos. Eu posso começar pelo filme, pelo livro, pelo game, não tem problema algum. Além disso, outra coisa importante quando a gente fala de transmídia é a diferença de transmídia para cross-mídia. Cross-mídia é quando o mesmo conteúdo é replicado em diferentes plataformas. Transmídia não, são conteúdos independentes, mas também complementares. E eles podem servir tanto para o jornalismo, quanto para o entretenimento, para música, cinema, televisão, enfim. É a expansão da narrativa para gerar uma experiência mais lucrativa e também mais gratificante para o público. Tudo bem até aqui? Outro conceito, então, é o de gamificação, que é a utilização de elementos de jogos em situações de não jogo. E situações essas que podem ser no ambiente de trabalho, por exemplo, para fazer uma entrevista de emprego, para uma sala de aula, em obras audiovisuais. Então, gamificar é transformar em jogo algo que não é visto como jogo. E é a aplicação desse pensamento e de mecânicas de jogos em atividades não relacionadas ao contexto de games. Tudo bem até aqui? Deu para pegar? Além disso, agora a gente vai falar de realidade, de duas técnicas de imersão, realidade aumentada e realidade virtual, que são tecnologias, como eu falei, imersivas e que ajudam na narração de histórias. A realidade aumentada, ela mescla elementos do mundo real com elementos virtuais. Ela sobrepõe, então, informações digitais no ambiente físico e em tempo real. O usuário, a usuária mantém a consciência do entorno, mas ao mesmo tempo tem ali elementos digitais para compor, para contar essa história. Um exemplo pode ser, vocês devem se lembrar, o jogo Pokémon GO, que foi lançado em 2016, virou uma febre no mundo inteiro, em que as pessoas caçavam Pokémons, e tinha ali a evolução dos bichinhos, dos Pokémons, em ruas reais. Apontava a câmera numa rua ou num local e achava e capturava esses Pokémons. E outro tipo, então, é a realidade virtual, que cria um ambiente totalmente digital. Aqui a gente tem uma imersão digital substituindo o mundo real. Os usuários eles interagem com esse ambiente por meio de algum dispositivo. Sabe aqueles óculos de realidade virtual que eles colocam, que cobre totalmente a visão? Então a pessoa fica realmente imersa. Então aqui não há uma interação direta com o mundo real. É uma imersão de fato no mundo digital. Tudo bem até aqui? E para fechar, pessoal, quando a gente fala de os meios de comunicação, eles mudaram, a gente sabe disso. E os profissionais da área também tiveram que se adaptar para produzir conteúdos, já que tem muita mudança. Eles desenvolveram competências comportamentais e emocionais para sobreviver nesse mundo. E aqui que surgem, a gente fala muito nesse profissional multitarefa, né? Que é uma pessoa que consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, em paralelo faz mais que uma tarefa. Mas a capacidade de estabelecer prioridades, ela é muito fundamental. Em outras palavras, eu posso dizer que tem que diferenciar, um profissional multitarefa, ele precisa diferenciar o que é urgente do que é importante. Diferenciar aquilo que pode ser adiado e o que não pode ser adiado.
Uma técnica que pode ajudar é a matriz de prioridade, que é distribuir mesmo, colocar ali num eixo vertical urgência e no horizontal importância, de acordo com o grau de importância mesmo de importância e de urgência de cada tarefa. E aí você consegue gerenciar melhor as suas prioridades ao longo do dia, da sua semana, consegue também paralelizar as demandas e, se necessário, se for possível, delegar para outras pessoas da sua equipe, de acordo com o grau de responsabilidade ali de cada profissional na equipe. Outra característica crucial é a inovação. No mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, a impressão que se tem é que ser inovador é a chave para o sucesso, né? Todo mundo fala muito em inovação. Mas o que é inovação? Inovação nada mais é do que a combinação de criatividade. Essa criatividade ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida com conhecimento e também com imaginação, aquela imaginação nossa de quando criança. Aliado também com um alinhamento estratégico dessa ideia, a estratégia ela é muito importante, a viabilidade técnica para a implementação, mas também o valor agregado. Bem, e depois de tudo isso que vimos até aqui, a gente só pode ter uma certeza, né? Que a mudança ela faz parte das nossas vidas, gente. É uma realidade mesmo, principalmente na nossa área de comunicação. É como se diz na frase, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Uma frase do Nelson Motta e do Lulu Santos. E você? Até que ponto você, profissional de comunicação, está aberta a essas mudanças? E assim eu encerro esse ciclo de aulas, que foi um prazer enorme estar com você ao longo de todo esse tempo. Um abraço e sucesso. Tchau, tchau.